Nação flamenguista, a mídia discutindo ainda, será que o Flamengo tem condições de ser campeão brasileiro? Pessoal, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, eu vejo muita gente aí dizendo que o Palmeiras já pode ser campeão no domingo. Calma, pessoal. Calma, que ainda tem muitos jogos pela frente, né? Inclusive, essa sequência do Palmeiras parece ser mais fácil, mas pra mim é mais complicada, né? Por que eu tô dizendo isso? Ok, o Flamengo pega o Botafogo, o Palmeiras pega o Bragantino. Só que depois que o Flamengo enfrenta o Palmeiras, depois que o Flamengo enfrenta o Haas, o jogo do Flamengo é o Fortaleza, né? E o jogo dele, sabe quem é? Cruzeiro. Então, pessoal, acho que o Flamengo tá na briga, o Flamengo é um dos favoritos, o Flamengo é um dos principais favoritos, né? O Flamengo aí com boas notícias, né? A renovação de contrato de Arrascaeta, muito próximo de renovar também com Rossi, com Felipe Luiz, então eu acho também que não é motivo para desespero. Tá no caminho certo? Tá. Caiu de rendimento? Caiu. Precisa de uma vitória contra o Botafogo? Precisa. Isso é fato. Será que o Flamengo vai poupar alguns jogadores? Até porque o Flamengo está recuperando aqueles jogadores que estavam lesionados, né? Pulgar, Saúl, né? Pois é. Esperamos que o Flamengo faça um grande jogo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para Placar TV, link na descrição. Vamos acompanhar. Pô, tava recordista, o caramba, melhor ataque, melhor defesa, melhor... Eu avisei. Aí agora, vem cá, em 5 jogos, 3 empates e 1 derrota. O Flamengo conseguiu perder 9 pontos em 15 disputados. Não pode golear, pô. Não. Aconteceu com o Vasco, meteu 6 no Santos, ficou um tempão sem ganhar. Mas o Flamengo meteu 8 no Vitória, ficou um tempão também, pô. Você sabe qual é o maior problema de ter empatado 3 jogos? Era melhor ter perdido 2 e ter ganho 1. Sim. Porque você empatando 3 jogos... Com vitória. O Palmeiras ganhou, o Flamengo empatou. Aí, essa uma vitória que o Palmeiras teve, mas teve derrota, o Palmeiras perdeu pro Vitória, Perdeu o Palmeiras Bahia. teve derrota. Desculpa. Era melhor perder... Foi pro Bahia, eu confundi. Era melhor. Isso aí da morte. Galera lá em Salvador tá te amando. Então, é melhor o que o Palmeiras fez. Perde 2, né? Sim. E ganha 1. O Flamengo empatou 3, ele se deu mal nessa, porque o critério de desempate do Flamengo, que era saldo de gols, o Flamengo tava nadando de braçada, ele perdeu. Vitórias. O Palmeiras hoje tem 2 vitórias a mais que o Flamengo, tendo só 3 pontos a mais. Isso aí conta. É como se tivesse 4 pontos na frente. Porque o Flamengo vai ter que ultrapassar o Palmeiras para superar o Palmeiras, né? Então, na prática, nessa parte do campeonato, uma rodada a mais de diferença. É como se fosse nesse momento do campeonato, o Palmeiras tem 4 pontos de vantagem. É exatamente como isso. se fosse isso, né? O Flamengo, se fizer 4, se tirar 4 pontos, ele vira líder. Mas tem que tirar 4 pontos, não é só 3, não. E agora, só que tem uma situação que pouca gente está falando. Tá? Eu analiso muito a tabela para todos os times. O Cruzeiro eu acho que pode ainda chegar perto também. O Palmeiras, eu não sei por que isso, talvez estudiosos aí de futebol saibam por que o Palmeiras tem esses 3 jogos seguidos fora de casa. O Palmeiras tem 3 jogos, um contra o Mirassol, um contra o Santos e um contra o Atlético Mineiro. São 3 jogos seguidos fora de casa. Se o Palmeiras empata esses 3, o Flamengo perde 2 e ganha 1, mudou isso de figura, tá? Eu tô dando um exemplo de pior das hipóteses, o Flamengo perdendo até 2, mas tô dando um exemplo. Por exemplo, o Palmeiras empata 3 fora de casa e o Flamengo ganha 1. Isso aí muda. Entendeu o que eu tô falando ou não? Sim. Porque agora tem muito campeonato pela frente. Ô, Raíza, quem acha que o Flamengo já perdeu agora, né? Que desanimou, que, loucura, que não dá mais pra... Né? Não é Flamengo, né, Raíza? Eu vi. Não é Flamengo, pelo amor de Deus. Eu tô gostando dessa sua versão rubro-negra, hein? A Raíza tá muito... Eu faço... A Raíza tá... Ela tá na fase mais flamenguista. Desde que ela postou a foto com a camisa do Flamengo retrô, eu guardo cada momento. Bonita a camisa, né? Papa gostou da camisa. Bonita a camisa. Eu tô fazendo meu deverzinho de casa. Tô vendo o Instagram da Raíza, entendeu? Bonitinho. Eu mandei o link pros amigos. Falei aí, ela tá fortona. Você torce pro Flamengo mesmo? Você torce pro Flamengo mesmo? Você que não acredita mais? Vai fazer um quiz agora. Tem que acertar 10. A porrada dela foi boa. Completamente aberto.
aberto. Ela bateu firme, aberto. Um monte de torcedor falando que acabou. Depois da vitória do Palmeiras sobre o Juventude. Tem muita água para rolar ainda, muitos jogos importantes. O campeonato tá muito aberto. Tem o confronto entre as duas equipes ainda. Agora, óbvio, o Flamengo não pode pensar no Palmeiras antes de pensar no Botafogo. Porque eu também tenho visto muita gente falando tem que vencer o Palmeiras de qualquer jeito, Tem que vencer primeiro o Botafogo, né? O adversário do Flamengo é clássico. Jogo lá no Newton Santos, o Bandeira já tá falando assim que não, que não. Botafogo, não. E aí eu conversei, Garoni, com muita gente lá de Minas, né, sobre o Cruzeiro, o momento do Cruzeiro, para entender também. Eu gosto muito de conversar com as pessoas que cobrem os clubes, assim, e o pessoal lá falou, olha, o Cruzeiro cometeu um erro que foi pensar muito no Flamengo antes de pensar no Vasco, e acabou perdendo pro Vasco. Então, assim, o Flamengo não pode cometer esse erro, pensar no Palmeiras antes de encarar, de pensar no Botafogo, que é um jogo dificílimo agora, nesse meio de semana, lá no Newton Santos, é clássico. Tem outra questão também, Ilan, que eu acho que nesse momento da temporada não pode pensar em poupar ninguém, controle de minutagem de ninguém. Tem que colocar toda a carne no assador. Mas o jogador vai lesionar. O elenco, e eu já falei isso aqui, o elenco forte, ele serve para isso, né? Você coloca o teu time em campo, se você tem algum problema, algum jogador que se lesionou, você tem uma boa peça de reposição que consegue repor ali em alto nível também. Então o elenco forte, ele serve para isso. Nesse momento da temporada, né, o Felipe Luiz tem que colocar em campo o time que ele entende ser o time mais forte. Não tem essa de, vou poupar contra o Botafogo, porque depois tem um jogo contra o Palmeiras e depois tem um jogo contra o Racing. Não, tem que ir com o time 100%. E eu tenho visto também torcedor falando, não aguento mais esse negócio de controle. A gente está numa fase da temporada que agora é reta final, né? A gente já vem de uma data FIFA. Gente, a gente vem de uma data FIFA, para que poupar jogador agora? Não dá. Só não entra em campo se realmente não tiver nenhuma condição. Agora, se tiver condição, tem que ir para o campo. Eu penso assim. Teve tempo para descansar. E assim, cara, eu acho que tem uma tensão muito grande. Toda vez que o Flamengo perde ou perde uma liderança, acaba criando um caos que não existe. Eu acho que a gente tem que diferenciar também o que é o sentimento do torcedor, que é válido, tudo bem, e o que é realmente o momento do Flamengo. O Flamengo está a 3 pontos do Palmeiras, num campeonato muito equilibrado. Da mesma maneira que o Flamengo deu seus tropeços, o Palmeiras pode ter esses tropeços também. Então, assim, é um campeonato que ainda tem confronto direto pela frente. Então, assim, tem muita coisa para rolar no Brasileiro. Eu acho que talvez o que mais preocupa em relação ao Flamengo é o momento ruim do time. Aí tudo bem. O momento do Palmeiras, para mim, é melhor. Já era. Há umas 3 semanas a gente falou sobre isso aqui. Eu falei, acho que a maioria até concordou aqui, que o Palmeiras vinha jogando o melhor futebol do Brasil. Depois foi um momento onde o Palmeiras estava fazendo 4 no River, ganhou de 3 do Vasco, construindo muito fácil ali ainda no primeiro tempo, e o Flamengo estava rateando com os Estudiantes, algumas apresentações ruins, empate com o Grêmio, empate com o próprio Vasco também. Então já era um momento ali onde o Flamengo não estava tão bem. Agora, olhando para a classificação, é totalmente acessível para o Flamengo conseguir reverter essa vantagem do Palmeiras. São 2 times muito fortes, são, para mim, os 2 favoritos ao título, isso já há muito tempo que a gente já vem falando sobre isso aqui. E são 2 times que, cara, vão ter seus momentos um pouco melhor. O Flamengo já teve um momento que estava melhor no campeonato. O Palmeiras já está tendo, para mim, seu melhor momento do ano. Vale a gente lembrar que há 3, 4 meses o Abel Ferreira estava sendo xingado pela torcida do Palmeiras. Então, assim, essa cobrança que hoje tem em cima do Flamengo aconteceu no Palmeiras também há pouco tempo e conseguiu reverter. Então, assim, eu acho que eu compreendo o torcedor tá nessa angústia, porque você vê ali o título, aquela sensação de que tá escapando, mas é natural do torcedor. O torcedor, ele vive desses extremos, da paixão. Então, assim, mas eu acho que é um campeonato ainda muito aberto, tá? Até a pergunta tá ali embaixo, se o Flamengo ainda é favorito ao título. Para mim, pelo que joga de bola hoje, o Palmeiras é favorito. Mas é muito pouco favorito. É um favoritismo muito pequeno. Pode ser revertido no próprio jogo entre Flamengo e Palmeiras. Então, assim, Palmeiras e Flamengo, para eles, vão lutar até a última rodada. Eu não vejo esse campeonato sendo definido 2 rodadas antes, 3 rodadas antes. Para mim, vai ser definido até a última rodada. Agora, quem vai levar, para mim, tá entre os 2. Olha aqui, então tem clássico, né? Quarta-feira, Botafogo e Flamengo, e o Palmeiras joga. Eu não falei do clássico, né? Hã? Eu não falei do clássico. São 2 clássicos. O Bragantino também é equipe paulista, né? Então, do clássico agora. Não,
Clássico em São Paulo não é clássico, né? Palmeiras e Eu Bragantino posso não te é pedir clássico. um favor, Ilan? Nós temos duas informações importantes. A gente vai continuar falando dos clássicos, né? Dos jogos, mas é que saíram informações aí importantes, inclusive ainda agora o Vene Casagrande também confirmou a informação que a gente trouxe mais cedo. A Raíza teve a mesma informação também que ela acabou de falar. A reunião, né? Hoje eu trouxe que o BAP esteve mais cedo no Ninho do Urubu, onde ele deu aval ao José Botto para oferecer um aumento salarial ao Arrascaeta considerável, o top salário do elenco do Flamengo, e mais 3 anos, né? 2 mais 1, 2 até 2028, mais 1 até 2029. E aí, somando com 2026, que ele já tinha na mão, são 4 anos totais, né? Que tem esse mais 1 depois. Então seriam 4. Ele encerraria a passagem dele pelo Flamengo, se é que vai encerrar em 2029, com 35 anos, já que o Arrascaeta tem 31. E talvez com 35 ele possa estar se aposentando no Flamengo. Então a possibilidade do Arrasca se aposentar no Flamengo, ela existe agora com esse contrato. Quero parabenizar o trabalho do Daniel Fonseca, que incansável, buscando aumentar esse contrato do Arrascaeta, queria que ele continuasse no Rio, o Arrasca queria continuar no Rio também, com a sua confeitaria, com a esposa feliz, esperando o neném, então totalmente adaptados, são verdadeiros cariocas, né? Uruguaios cariocas. Então eles queriam continuar no Rio de Janeiro, o Arrasca feliz no Flamengo, na sua melhor fase desde que chegou no Flamengo. Esse ano é o ano mais artilheiro do Arrasca, então ele queria continuar, o Flamengo queria. O empresário já estava aqui, eu avisei a vocês aqui que tinha chegado no Rio de Janeiro, antes da Copa do Mundo de Clubes, eu estou informando a vocês que o Arrascaeta não sairia do Flamengo e ele ficaria. Então hoje a gente trouxe com exclusividade a reunião, logo após o BAP visitar o Ninho do Urubu, o BAP se reuniu, almoçou com os jogadores, se reuniu com o Botto, se reuniu com o Felipe, definiram a renovação do Arrascaeta e outras situações, tá? O Flamengo vai também renovar com o goleiro Agustin Rossi, vai resolver outras situações lá no Ninho. Então o BAP passou por lá, almoçou com os jogadores, deu apoio ao elenco, dizendo que confia no elenco, conversou também, apoiou o Felipe, demonstrou tranquilidade quanto à renovação do Felipe, tranquilidade com relação ao momento, e disse que qualquer problema extracampo é a diretoria que vai resolver, para não ter problema nenhum dessas coisas, blindar o elenco, né? Com relação à informação exclusiva que a gente trouxe, após o BAP dar o aval, o Botto se reuniu com o Daniel Fonseca no Ninho do Urubu e eles fizeram, então, esse acordo, né? Chegaram a esse acordo e o Flamengo, então, vai renovar com a Arrascaeta até 28, com possibilidade até 29. Assunto fechado, negócio fechado, né? Martelo batido, a Arrascaeta fica no Mengão, possivelmente até a sua aposentadoria. A outra informação importante da gente trazer, que saiu ainda agora, com relação ao Bruno Henrique. Essa informação do Renan Moura, tá? O atacante Bruno Henrique está liberado para disputar as semifinais da Libertadores contra o Racing. O jogador foi apenas advertido e multado em $25 mil, cerca de R$135 mil. A Conmebol gosta de um dinheirinho, né? Pelos gestos obscenos feitos em direção à torcida do Estudiantes na Argentina, mas não será suspenso, até porque ele estava reagindo a atos racistas e gente que jogou objetos, isqueiro e tudo mais, acertaram ele. Então ele estava reagindo. Não era uma provocação gratuita, e a Conmebol, como sempre, como de praxe, fez aquele macetinho da multa, né? Sempre multando o jogador, clube, dirigente, multa, ganha uns dólarzinhos, e foi isso que a Conmebol fez. Melhor para a torcida do Flamengo, melhor para o Felipe Luiz, que vai poder contar com o Bruno Henrique no duelo contra o Racing, né? Tanto no Maracanã quanto na Argentina. Essas foram as informações que a gente tinha que trazer aí, urgentes, do Mengão. Alguma urgente do Fogão, Bandeira? Urgente do Fogão. Nenhuma renovação aparente, ninguém pagando multa também, então tá equilibrado lá. Lá no Botafogo, que infelizmente não vai poder contar com o Vitinho. Vitinho ainda na seleção brasileira, por mais que o PH seja titular amanhã, provavelmente a viagem é muito longa, cansativa, até o Vitinho chegar aqui para jogar uma partida como essa. Eu não sei se ele vai ser relacionado, mas o Botafogo conta com o Matheus Ponte. O Ponte foi titular ano passado. Aliás, tem muita chance. O Flamengo, o torcedor do Flamengo não pode jamais desistir, entregar os pontos agora, é um momento decisivo, e o Flamengo está ali a 3 pontos do Palmeiras, né, Raíza? E eu só acho que o torcedor está preocupado com questão de poupar, de preservar. E o Flamengo está pensando, né, a comissão técnica, em preservar o Nico de la Cruz, por causa dos problemas recentes, o Saúl, por causa do problema no tornozelo,
Vão avaliar amanhã o Eric Pulgar, que está voltando de cirurgia, e agora o Alan também. Então, são 4 jogadores que eles estão pensando em preservar para o gramado sintético. Eu ouvi você falar alguma coisa que você acha que não é mais momento de preservar ninguém. A temporada está para acabar, né, Raíza? Assim, é o que eu falei. Na minha opinião, só não pode entrar em campo quem não tiver realmente condição nenhuma, né, de entrar em campo. Quem tiver condição tem que entrar em campo. Existe essa possibilidade, realmente, do Flamengo preservar alguns jogadores. Tem a questão do De La Cruz, eles têm um cuidado com o De La Cruz por conta do joelho, né, do De La Cruz, ele tem um problema crônico ali no joelho. Tem o Saul, que ainda está sentindo dores no tornozelo, não se recuperou 100%, então está sendo avaliada também essa possibilidade dele. E o próprio Alan também pode ser ausência, porque ele tem um problema de fascite plantar, né? Então há um cuidado também especial com ele em relação a jogos no gramado sintético. Então são nomes aí que podem ser desfalques do Flamengo nesse duelo contra o Botafogo. Acho que o maior impacto hoje é o do Saul, né, e do próprio De La Cruz, porque se nenhum dos dois jogarem e se o Alan também não jogar, tem o Eric Pulgar, que pode ser relacionado, mas também há uma preocupação internamente por conta de um retorno dele num gramado sintético, né? Então há dentro da comissão técnica quem defenda que não é o ideal que ele retorne, o primeiro jogo dele já seja retorne aí jogando no gramado sintético depois da lesão. Tem outro, porém, também ele está pendurado, então se ele levasse um cartão, ele ficaria de fora, por exemplo, do jogo contra o Palmeiras. Depois de tanto tempo sem jogar, ele volta, ele está pendurado, já estava pendurado antes, então já pode voltar também desfalcando o Flamengo. São algumas dúvidas que o Felipe Luiz tem para esse jogo em termos de questão física, né? Eu volto a repetir, para mim, só não entra em campo quem não tiver realmente condição nenhuma de entrar em campo. Acho que o Flamengo chegou no momento da temporada que precisa, como dizia o Jorge Jesus, colocar toda a carne no assador, Papa. Então, Raíza, eu estou de acordo contigo. Eu acho que o Flamengo recuperou o De La Cruz. Se não recuperou, então avisa, né? Fala, ó, não tem condição. Mas eu acho que, por exemplo, o Saul, tá, que está com dores no tornozelo, e tá voltando agora, a questão de dor no tornozelo, é um jogador importantíssimo para jogar contra o Palmeiras. O Eric Pulgar, que está voltando de cirurgia, que eu acho que pode até ser um time onde tem os 3 em campo, com Jorginho, Pulgar e Saul, contra o Palmeiras e contra o Racing. Eu não colocaria o Saul e nem o Eric Pulgar. Colocaria relacionados para utilizar no decorrer do jogo, mas não entraria com eles. Eu entraria. É óbvio que o Felipe Luiz é que tem que definir isso, mas eu tô contigo. Se o De La Cruz está recuperado, bota o De La Cruz em campo. Relaciona o Alan. Você vai precisar. Jorginho, por exemplo, e De La Cruz. Mas e se o De La Cruz machucar? Gente, machucou. É final de temporada. Se perder o jogador, paciência. Tem que colocar o De La Cruz em campo. Eu acho que nesse jogo em específico que você tem ali gramado sintético, o Eric Pulgar que está voltando é o que você menos tem que colocar. Agora, o De La Cruz pode perder ele para o restante da temporada? Problema. Eu acho que o Flamengo tem que ir com força máxima. Óbvio, algum jogador que entende que por estar voltando de lesão, o outro que estava sentindo dor até semana passada, o Saul, você não colocar, beleza. Agora, De La Cruz, Alan e companhia, só porque vai preservar para... Não. Se machucar, joga a temporada que vem, mas se machucar, é final de temporada. Ou então você vai ficar assim, vai estar no penúltimo jogo da temporada, Ilan. Não vou botar porque eu tenho medo de machucar. Pô, não, pelo amor de Deus. Tem que botar em campo, tem que botar pra jogar. Tem que botar, né, Papa? Tem que botar. Bota aí? Pode botar, não? Não, você falou, eu sei que tá falando aí que tem que botar. Ué. Nação, a mídia aí cravando que o Flamengo ainda é favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Pra mim também, o Flamengo ainda é favorito. Pra mim, o Flamengo é o time a ser batido ainda. Claro, pessoal. Por quê? Porque que muitos estão com o pé atrás quando se fala em Flamengo. Porque simplesmente o Flamengo caiu muito de rendimento, né? Isso aí é uma verdade, né? O Flamengo caiu de rendimento, né? O Flamengo não vem fazendo bons jogos, principalmente os últimos 5. Os últimos 5 jogos do Flamengo, péssimo. Apesar de ter vencido o Corinthians,
não, para mim, depois daquela goleada, eu sempre digo aqui, depois daquela goleada contra o Vitória, o Flamengo se acabou ali naquele jogo. Não conseguiu jogar mais bola. Foram jogos péssimos. Mas a gente espera que essa parada aí, parada FIFA, né? Ajuda o Flamengo agora, né? Porque geralmente ela só faz atrapalhar. Geralmente essa parada aí é um desastre para o Flamengo. E geralmente também o Flamengo, quando volta da parada da FIFA, volta mal. É um fato. A gente espera que as coisas mudem, né? E esse jogo contra o Botafogo, pessoal, é um jogo importantíssimo. É um jogo aí que o Flamengo não pode pensar sequer em empatar. Aí eu concordo com a galera aí, né? Mas espera aí, o Flamengo tá pensando em poupar? Eu não tô entendendo, pessoal. Não. O time teve 10 dias para aprimorar a parte física, a parte técnica, né? E depois de 10 dias, quer poupar jogador? Se o jogador passou 10 dias e ainda quer que poupe jogador, para mim isso aí não existe. Para mim isso aí não existe, pessoal. Se isso aí acontecer, se o Flamengo for realmente poupar jogadores, aí é o fim. Aí é o fim. Tem que entrar em campo com o que tem de melhor. Não, mas porque tem o Botafogo, vai ter o Palmeiras, vai ter o Racing. Ok. A gente sabe que todos os times vai ter jogos decisíveis, né? Mas você pensar em poupar jogador, pra mim isso não existe. Pra mim o Flamengo tem que ir com o que tem de melhor. Claro, a gente sabe que cada dia que passa, né, os jogadores é mais exigido, né? A parte física mais exigida. Mas pra mim, pessoal, o Flamengo tem um elenco pra quê? O Flamengo tem um elenco qualificado. O Flamengo tem um elenco onde a gente pode dizer que, pra mim, é um dos melhores elencos do futebol sul-americano, né? Como muita gente diz aqui, né? Se tem um elenco qualificado hoje, é o do Flamengo. Ok, vai poupar, vai entrar caras ali qualificados, mas não seria melhor se o Flamengo botasse o que tem de melhor para jogar, independente do que vai acontecer? Aí sim, o jogador sentir, tira e bota outro. É a verdade. Mas não, pessoal. Não, a gente não pode pensar como a gente diz, em poupar jogador e perder o jogo. Aí é demais, viu? Se isso vier a acontecer, aí eu digo a você que o prejuízo é maior. Sem sombra de dúvida, o prejuízo é maior, né? Mas fazer o que? Cada um sabe o que é que... Felipe Luiz é um cara inteligente. Eu acho que ele não vai fazer isso, né? Eu acho que ele não vai poupar jogador, né? Pelo menos é isso que a gente espera, né? Porque se ele for poupar jogador, pessoal, aí pra mim não dá. Sou bem realista e bem sincero. Se ele for poupar jogador, o Flamengo nessa hora aí não tá precisando de poupar jogador, né? Então é isso, né? Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.